Boa noite, pessoal. Iniciando agora o quarto vídeo, já a respeito do Floripa Open. Vou analisar hoje a minha quarta partida do Floripa do ano passado, né? E já comentar um pouquinho também do Floripa Open de 2017, né? Torneio muito bacana. Essa é a lista aqui inicial. Olhem que os 23 primeiros aí tem 13 Grandmasters, né? Torneio fortíssimo. Shirov, quase 2.700, né? Já teve 2.700 durante muito tempo. É um torneio muito forte mesmo. Vários jogadores titulados, né? Você vai ver aqui, eu apareço apenas como o pré-ranqueado número 43. Então, um torneio bem difícil. E, enfim, vamos lá dar o melhor, né? Acho que vou dar uma conferida aqui no número de inscritos já, né? Que é um torneio, além de muito forte, com muitos participantes, né? Então, com certeza, é um grande evento, né? Então, vamos ver aqui quantos inscritos já temos até hoje. E além do Floripa, eu tenho outra grande novidade para contar, né? Esse é algo que me motivou muito, né? Que eu vou jogar o torneio em Florianópolis do dia 20, ó, 382 inscritos já, hein? Bastante gente mesmo. Então, do dia 20 a 20 de janeiro, 20 a 26 de janeiro eu jogo o Floripa Open em Florianópolis. E eu continuo na cidade porque no dia 27 eu vou jogar o Magistral Cordioli, uma surpresa grata que tive nos últimos dias de, enfim, conseguir ter as condições necessárias para jogar esse torneio, né? Torneio muito forte, um torneio fechado que vale norma DMI, né? O torneio do dia 27 de janeiro até o dia 2, né? Até o dia 1º de abril, e os jogadores são esses, né? MI, Draga Stojkovic, não preciso falar mais nada sobre ele é um jogador muito forte, muito conhecido. O Álvaro Escobar Valdez, também MI, né, 2.400 quase, jogador fortíssimo. O João Danilo Mandetta, que eu conheço, mora em Santos, jogou uns abertos por Camorão, um colega nosso aí também bastante forte, está numa fase muito boa. Então os três primeiros aí jogadores que tem mais hate que eu, né? Aí o Andrei Souza Neves, que eu honestamente não conheço, eu tenho que ver as suas partidas mais, assim, não o conheço. O Charles Gauch, que é um ícone aí do xadrez Santa Catarina, muito forte também. Já foi mestre FIDE, agora o rating dele está meio baixo, mas ele tem a capacidade de jogar assim para 2.300, 2.350 tranquilo, assim, então não vou ter vida fácil com ele não. Davi Silva, de Angola, que eu não conheço. O Cristiano Aguiar, outro jogador de Angola, né? Eu também não o conheço. E os dois últimos por rating, que é o Guilherme Deola, que já teve 2.200, que é um jogador duríssimo, que eu joguei uma vez com ele e ele me ganhou uma partida bem convincente, assim, né? E a Katia Librelato, da equipe olímpica feminina, que eu joguei uma vez também e empatei. Então não tenho bom score aí contra os dois menores rates do torneio, né? E enfim, só com eles, só com esses dois que eu me lembro de ter jogado dos 10, né? Os outros 8, 7 serão todos novidades, né? Um torneio duríssimo. Meu objetivo ideal, assim, a norma, eu imagino que eu para fazer norma de 1.000 tenho que fazer 7 em 9, algo assim, o que é muito mesmo, muito difícil. Então, mas enfim, vamos lá lutar, tentar aí dar o meu melhor xadrez, né? E ver o que eu consigo, né? Então, o emparceramento já saiu, né? Já estou naquela fase árdua de preparação de partidas, pesquisa dos adversários, já que a maioria eu não conheço, né? Então, ó, eu inicio com o Guilherme
Deola na primeira rodada, de brancas. Inicio também de brancas com o Andrei Souza Neves, né? Aí jogo com o angolano, de pretas. Charles Gaust de brancas na quarta rodada. Valdez de preta na quinta. Davi Silva na sexta, de brancas. Catier de pretas na sétima. Dragan de brancas na oitava. E fecho com Mandetta de pretas na nona rodada, né? Dia 1º de fevereiro. Né? Então, e depois disso, dia 1º de fevereiro de manhã eu jogo com Mandetta em Florianópolis, pego o carro correndo, correndo, que eu falo modo de dizer, dirigindo com tranquilidade, para a noite estar em Curitiba para jogar a primeira rodada do Campeonato Paranaense Absoluto, mais um torneio duríssimo. Né? Então aí serão 17 dias de xadrez com 27 partidas de convencional, uma maratona, assim que vamos ver como é que eu me saio, né? 2017 começando com tudo, quero estar bem ativo, jogando contra jogadores duríssimos já no início do ano, e isso é muito bom, né? Quem sabe aí tentar dar o meu melhor possível para tentar erguer o rating e jogar partidas boas, né? Esse é o plano inicial, assim, né? E, enfim, até falando um pouco do treinamento, no Chess Tempo aqui eu bati a meta do 2.100, metade da meta, que é 2.200 até o Floripa Chess Open, foi a isso que eu me propus, né? Com 2.103 aqui, né? E a ideia é continuar fazendo os exercícios e, enfim, tentar chegar aí, né, nos 2.200 até Floripa, né? Então era isso que eu queria falar dos torneios que eu vou jogar agora. Tô realmente bem animado com essas oportunidades que me surgiram, né? Tenho que agradecer aí ao Kaiser Mafra, que me aceitou no torneio, o Paulo Virgílio, que me animou a jogar o torneio, porque num primeiro momento não estava muito assim animado, né? Mas aí eu acabei querendo jogar e comprei a ideia do torneio e vamos lá. E também agradeço ao Eliton Mayberg, meu amigo, que jogamos junto em Cascavel durante um ano, e ele que vai me acolher em Florianópolis durante o período do torneio de Norma de Mim. Então agradeço as 3 pessoas que elas contribuíram aí para que eu pudesse disputar esse torneio, né? O da Norma, no caso, né? Então, agenda cheia, Floripa Chess Open, Magistral Cordioli e Campeonato Paranaense Absoluto, né? Essas são a programação aí a partir do dia 20, que vai terminar só no dia 6 de janeiro. Bom, vamos ao que interessa, que é a partida. Eu selecionei hoje uma partida contra o mestre FIDE Wagner Madeira Martins, um jogador conhecido no cenário nacional, mestre FIDE, que na época estava com 250, né? Mas nem por isso é um jogador muito forte, assim, que já teve um rate mais alto, né? Então, primeiro, nos primeiros vídeos eu peguei partidas que eu perdi ou que eu empatei nesse torneio, e essa é uma partida que finalmente eu ganho, mas que na minha opinião eu também não joguei muito bem, então eu preciso analisar ela, rever, né? Então, porque esse é o critério, né? Pegar primeiro as que eu perdi, depois as que eu empatei e depois as que eu ganhei, mas tive dificuldades, fiquei perdido, fiquei mal. Essa é a ideia, né? Então, bom, o Wagner me jogou E4 e eu joguei E6, né? Deixa eu colocar as coordenadas aqui para ficar mais fácil, né? Entender tudo isso que eu estou falando. Vamos esperar aí. Então aqui, né? Bom, também já aproveitando para pedir a torcida de vocês aí pelo Chess Results, que acompanha esses torneios. Podem falar comigo pelo Face aí, né? Então isso é sempre agradável, né? Contar com o apoio da torcida. Então D4 e eu joguei D5, né? Minha francesinha. E aqui cavalo C3, cavalo F6, bispo G5 e bispo B4. Sim, é a mesma variante da partida com o Gustavo Maia, né?
É a mesma variante aí, ele jogou E5 e eu joguei H6, que é o lance, né? E agora, aqui o Maia jogou Bispo D2, né? Que era uma jogada bem interessante, assim como o Bispo E3 é interessante e Bispo C1 também, né? Mas aqui o Wagner Madeira jogou uma variante que muitos jogadores estão tentando jogar contra eu, assim, né? Eles estão me testando muito nessa variante. Eu acho que não é proposital, foi meio por coincidência, assim, que todos jogaram essa variante, até porque e por F6 é a variante, tá? Até porque meus resultados contra essa variante são positivos. Eu venço. Teve uma que eu empatei e as outras eu ganhei, mas eu acredito que eu ganhei. Não foi de uma forma muito convincente as partidas dessa variante aqui, né? Então eu tenho que pegar o bispo, que é normal, né? Ele pega G7 e eu jogo torre G8. Sim, eu tenho um peão a menos. No entanto, eu vou recuperar G7 rápido e eu posso ter aqui o par de bispo como uma vantagem, né? Essa pode ser a ideia das pretas nessa posição, né? Então aqui as brancas, então nessa posição as brancas já me jogaram H4 para tentar ativar a torre rápido, né? H4 é uma jogada bem natural e até o preto, se eu não me engano, as pretas geralmente não dão muita bola, assim, jogam um dama F6 e H5 captura. Não é bem isso, mas o que eu sei é que o peão DH acaba passando e o preto tenta bloquear ele, assim, né? Essa é uma ideia. Essa é uma ideia aí da variante, né? Porque eu acho que se H4 captura, né? Eu não sei bem qual que é o problema de capturar. Vou até pôr aqui na base. Capturar já foi jogado aí, dama G4, dama F6, provavelmente, né? E enfim, se pode jogar sim. Uma ideia que então aqui o fato é assim, né? Essa posição bem teórica e aqui ó, H4 já jogaram, já me jogaram A3, que foi o que o Madeira me jogou nessa partida, e já me jogaram o dama D3, mas é possível ver que existem vários lances possíveis, assim, as brancas não vão ficar mal assim por jogar nenhum desses lances principais, assim, né? Então aqui o Wagner me jogou A3. Também já me jogaram o dama D3, o H4 e o A3, né? Então esses foram os três lances que já me testaram aí, né? Então A3, aí que tá. Aqui a maioria do pessoal captura, né? Ó, até tá aqui minha partida Cruz Winning com Madeira, tá na base aqui também, né? Como uma das partidas mais recentes, janeiro de 2016. É a última partida. O último cara que jogou essa posição foi essa partida aqui. E, bom, bispo por C3, bispo C3, bispo E7, um cara 2400, bispo C3. Em geral o pessoal tem preferido o bispo por C3 para dobrar os peões mesmo, né? Mas a minha ideia aqui em realidade era tentar manter o par de bispos. Eu quis tentar manter o par de bispos achando que isso poderia me dar alguma vantagem, assim, enfim, estratégica a longo prazo, ter o par de bispo, né? Mas acho bem incoerente comer capturar também C3, né? Captura e captura, né? E enfraquece 3 peões aqui, né? Parece bem coerente também. Acho que é uma ideia bem jogada. Aí jogar C5, dama 5, cavalo C6, né? E essa pode ser uma ideia, né? Bem típica das posições da francesa, né? Mas eu joguei bispo E7.
um lance que recua um pouco o bispo, né, tentando manter. Não sei, vamos. Até teve alguns jogadores que jogaram assim, né? E apesar de não ser uma variante tão fina, né? Então aqui o Madeira me jogou Dama H5, que é um lance bem lógico, é um lance bastante natural, assim, né? Porque ele está ameaçando mais do que nada Dama H8, né? Tá ameaçando Dama H8, que é um lancezinho chato, né? Tudo bem que eu posso voltar o bispo para F8 e, enfim, jogar por aí, né? Até que tem aqui torre G7 e bispo F6, as duas, né? Torre G7 eu não estava gostando daí tem que voltar o bispo, né? Então parece que não, essa coordenação de peças aqui não me parece muito forte. Eu preferi jogar com bispo F6 e aqui cavalo F3. Rock já foi tentado, mas cavalo F3 parece bem normalzinho, né? E eu preferi comer de torre, né? Torre por. Torre por. E agora ele jogou rock grande, que também tem que ser normal, né? Ou seja, aqui eu joguei cavalo C6 e um cara de 2, menos rate que eu jogou cavalo D7. Então, bom, a teoria bem assim existe até aqui, né? Então essa é uma posição que está acontecendo aqui na prática, né? Eu tenho um bispo eu tenho um bispo desenvolvido. Meu rei está no centro. Minha torre está meio estranha e o resto das peças eu não tirei, né? Ou seja, eu tenho algum problema de desenvolvimento. Meu desenvolvimento não é tão forte. Isso é um fato, né? Enquanto que as brancas já têm o rei protegido, torre no jogo, 2 cavalos e a dama. Ou seja, tem muito mais peças desenvolvidas, né? Falta só ativar o bispo e a torre. E eu tenho que tirar o cavalo, o bispo, a dama e a torre. Ou seja, é muita coisa, né? Em compensação, eu posso ter algum probleminha no centro, né? Porque meu rei está no centro. E, enfim, essa é a história. Eu acho que o branco está um pouquinho melhor, que eu prefiro a posição do branco aqui. Isso é hoje, assim, com a avaliação que eu tô tendo de xadrez, eu acho que o branco está melhor aqui. Não muita coisa, mas um pouco melhor. Acho que o fato do preto ter o par de bispos nessa posição não tá muito, não é algo muito relevante assim. Acho que aqui o desenvolvimento tá mais importante aqui. Então acho que esse lance deve ser uma mais essa jogada deve ser a mais fina. E aqui não sei, talvez dama F6, torre G7, algo nesse sentido, ou até um C5 mesmo, né? Que eu teria que ver as partidas dos grandes mestres e, enfim, tentar entender aí como o preto joga, né? Mas me parece uma posição muito mais definida aqui, né? Porque ninguém tem nada desenvolvido, eu posso ter um pouco de probleminha na estrutura, mas o preto também tem, né? Então, me parece que o preto não tem por que ter problema nessa posição. Então, esse bispo E7 é um lance que eu não sei se é ruim, mas hoje eu não jogaria. Então, dama H e bispo F6, né? Cavalo F3, torre, roque. E aqui cavalo C6, né? Tentando tirar. Meu plano é simples, eu quero tirar o bispo, dama E7 e roque grande. Se eu conseguir fazer isso a tempo, né? Minha posição vai ser sólida, né? Então, meu adversário jogou bispo B5, uma jogada interessante. Repare que eu sempre tenho que estar de olho nas consequências de um dama H8, assim. Isso é algo que pode sempre incomodar um pouco, né?
esse dama H8, porque eu vou ter que tirar o rei, né? Então já tem que ver se não tem um sacrifício de cavalo, alguma coisa assim, né? Talvez aqui C5, mas também é um lance que não desenvolve muita coisa e ainda cria muitos buracos na posição, né? Por exemplo, talvez o preto possa até jogar esse lance aqui um pouco feio, mas que talvez tenha alguns truques pelo meio do caminho, né? Se bispo por, peão por, e não sei, tá vindo um C4, tá chegando um C4, tá chegando um dama H8, né? Então acho que o desenvolvimento aqui pode me deixar aí com problemas. Claro que o rei branco também está exposto, né? Talvez um lance como que daí tá caindo a torre, mas não sei, dama F6 então poderia ser talvez. Dama F6, ok. Dama F6. Poderia ser uma jogada da Dama F6, parece interessante. Que atacou, né? Enfim, como se ganhasse um tempo. Não sei se DC5. DC5 é um lance que eu tenho lá minhas dúvidas se ele é forte. Talvez aqui uma jogada mais tranquila, como cheque e depois trazer a torre para E1, né? Algo assim pode ser melhor. O fato foi que eu joguei cavalo C6 e meu adversário jogou bispo B5, né? Que é o que ele queria, né? Eu sempre tenho que tomar cuidado aí com alguns golpinhos, né? Cavalo E5. Bom, eu joguei bispo D7, que era meu plano natural mesmo, né? Bispo D7 e vamos lá, né? Só que aqui eu tenho um problema que ele joga a torre E1, né? E eu fiquei meio sem espaço aqui, porque esse torre 1 tá cravando o rei, então ele ameaça esse lance, né? Então repare que essa questão do desenvolvimento começa a ser realmente importante, né? Então um lance como o dama E7 também não funciona, ele captura, né? Então eu tenho que defender esse peão. Então talvez jogar voltar o bispo E7 parece meio feio. Que aí depois a dama de D8 não tem casa, né? Nesse ponto seria bom que o peão tivesse em C5, porque daí eu poderia jogar um dama B6 em algum momento, ia ter uns contra-jogos em D4, né? Mas não é o caso. Eu não joguei C5, não sei se deveria ter jogado. Era uma opção. Eu achei que eu estava muito atrás do desenvolvimento e tinha que tirar as peças rápido. Então, aqui torre 1, então talvez rei H8. Poderia ser uma ideia, né? Que cheque torre G8, né? E se cheque de novo. Bispo G7, cai G5 talvez. Bom, no mínimo esse, né? Não parece grande coisa dar esse cheque. Enfim, jogaríamos a posição com esse rei das pretas, com esse rei das brancas, não, desculpa, com esse rei das pretas, um pouco estranho, né? Ele tem alguns probleminhas aí que é um pouco perigoso, né? O preto, não sei, talvez um lance como G3 para jogar H4, né? Seja uma ideia interessante para abrir aqui as colunas H e G e tentar um ataque contra esse rei, né? Essa poderia ser uma ideia das brancas, né? Acho que o branco aqui tem uma posição preferível, né? Só que aqui eu joguei torre 1, eu joguei cavalo E7, um lance muito ruim mesmo, muito ruim. Então essas são aquelas horas que eu deixo aí para vocês pensar como vocês jogariam, né? Trava o vídeo, tenta achar qual o lance bom das brancas e depois você continua, ok? Bom, o lance bom aqui é torre por E6, né? O engraçado é que não pode capturar com este bispo porque
o rei está cravado aqui, né? E não pode comer de peão porque está cravado aqui. Então esse é o motivo do torre por E6, ele entrega fácil o peão, né? E se bispo for, eu capturo esse, né? Capturo o bispo aqui sem nenhum problema. Então essa foi um erro tático grave que eu fiz. Como vocês podem perceber, nesse torneio de Floripa eu tive muitas falhas táticas, assim. E engraçado que esse foi o tipo de lance que eu fiz, quando eu olhei pro tabuleiro eu já vi que eu pendurei o peão. Só que, claro, aí não adianta eu ficar balançando a cabeça, falando que como porque aí eu entrego pro adversário um pouco que o meu lance foi ruim, né? Então eu continuei sério, mostrando confiança e torcendo para ele não ver. Foi simples assim, né? E engraçado que ele jogou muito rápido aqui, ele capturou. Aí aqui eu dei aquele ufa. Volto para a partida, né? Apesar que minha posição ainda não é tão boa, mas pelo menos eu tô vivo, né? Não tenho um peão a menos ali, com a torre entrando, né? Então torre E6 já me deixava perdido, né? Então esse cavalo E7 foi muito ruim mesmo. Acho que rei H8 era obrigatório, assim. Desculpa, rei F8 era obrigatório, né? Bom, cavalo E7, bispo por e rei por, né? Eu não quis pegar de dama porque... Por que eu não quis pegar de dama? Qual é o problema? Ah, eu posso levar esse cheque, né? E torre G8 não dá porque cai F6, eu tenho que jogar cavalo G8, né? E na hora eu achei que ia ficar muito mal coordenado aqui essas duas peças aqui, né? Achei que não ia estar bem aqui por isso. Então eu preferi capturar de rei. E eu achava que o rei estava seguro em D7. E assim eu já conecto a dama rápido para lá, para H8, sem precisar tirar o cavalo, né? Esse foi o meu plano, né? Esse foi o meu plano. Então que no fim das contas, veja como é, né? Eu quis manter o bispo lá na abertura, eu não comi em C3 para manter o par de bispos. E agora eu já nem tenho o par de bispos de novo. Né? Então aí você vê como a minha filosofia aí de abertura acabou sendo meio estranha, né? Talvez eu hipervalorizei um conceito do par de bispos e em compensação acabei desvalorizando um pouco o conceito do desenvolvimento das peças, da iniciativa, né? Então esse foi o erro, assim, né? Bom, aqui o cavalo E5, cheque, ele jogou um lance que parece um pouco natural, né? Apesar que eu particularmente eu estou sempre gostando desse plano de G3 e H4 aqui para tentar criar um peão passado. Sempre estou gostando dessa jogada. E depois H4, não sei. Mas é que ele está tentando fazer um ataque direto contra o rei, né? O que faz mais sentido até, né? Porque cavalo E5 obriga eu a jogar o bispo por cavalo, eu acho. Porque rei C8... rei C8 é feio porque aí essa torre fica sem jogo, né? Acho que não pode capturar este porque eu ainda posso jogar. Ah, não, tem um cheque ainda. Então talvez até caia o peão, né? Então rei C8 talvez até perde o peão. Esse lance aqui seria uma perca de tempo incrível, porque jogar rei D7 para voltar P8 não faz sentido, né? Então parece que tem que capturar mesmo. Parece que esse é o normal, né? E aqui meu adversário jogou torre por, né? Então, capturar de peão talvez tenha lá seu interesse para jogar cavalo E4 e cavalo F6, né? Melhorando muito o cavalo, né? Então eu não posso deixar que esse cavalo chegue aí, né? Então, não sei, talvez dama H8 mesmo. Se volta a dama, tá caindo. Dama E8 talvez.
Se tira a dama, eu tô ganhando um peão, né? Tô ganhando um peão aqui, né? Torre H1, dama E5, cavalo por peão por G3. Tem um G4, pode ser bom. É, e se captura, eu capturo de torre. E aí rei C8 e pronto, né? Então comer de peão não parece tão grave também, né? Então ele comeu de torre porque ataca G5, né? E ainda especula, talvez um dia, né? Um cavalo D5. Apesar que agora está um pouco mais difícil. F6 eu penso que é um lance perigoso, porque esse peão D6 aqui fica um pouco frágil, né? Ele pode ser um probleminha. Então aqui eu joguei dama H8, né? Uma jogada interessante, porque se ele captura, eu capturo. Acho que eu capturaria a dama, né? E ele tem que capturar a dama, eu capturo, né? E o batendo em F2, a outra torre joga. E eu acho que eu coordenei todas as minhas peças e, enfim, tenho até um número de ilhas de peões. Tem uma ilha de peões só, enquanto ele tem 3, né? O que isso pode me dar certa vantagem. Então a posição tem que pode estar boa para mim, né? A respeito das ilhas de peões, essa é uma ilha, 2 ilhas, e essa aqui é a terceira ilha, né? Então essa é a ideia, né? Terceira ilha aqui, uma ilha, né? Então acho que essa variante já está de bom tamanho para mim, né? Então aqui parece que eu estou resolvendo meus problemas, né? Eu já troquei bastante peças e tô coordenando, né? E vamos lá, né? Ele jogou dama E2, um lance bem especulativo, não se importando com o peão de H2, né? Curiosa a jogada, né? Tem que entender por que ele sacrificou esse peão. Acho que eu imagino que possa ter um dama B5 cheque aqui. Então, que é bem incômodo por sinal, porque se eu como em H2 eu levo o cheque, né? E rei C8 mate, né? E se eu não jogar rei C8 vai cair o peão. Então, e aí caindo o peão, o rei fica exposto de novo, né? O rei que estava fechadinho já vai começar a ter problemas aqui na casa C7, ataca a torre. Então eu penso que não interessa para mim trocar esses dois peões, né? Então eu joguei C6 para evitar o dama B5 e agora eu ataco o peão de H2, né? Então esse lance evita lá esta jogada, né? Ele jogou H3, que é um lance bem normal, né? Compreensível para defender o peão de H. E cavalo C8, início de uma manobra interessante, porque eu quero colocar esse cavalo em D6, né? E ficar mirando aqui as duas casas centrais, que eu não sei ainda bem aonde eu vou pôr este cavalo, mas eu vou pôr ele, no caso, em uma dessas casas, né? Acho que essa é mais ou menos por aí a ideia, né? Eu não sei por que não, por exemplo, cavalo F5. Um lance um pouquinho mais ativo e joga cavalo para D6 do mesmo jeito, né? Então não sei, este lance me parecia que fazia é um pouquinho mais ativo, né? Uma jogada como torre F5, que poderia ser a refutação, não parece assim tão fino, né? Vai entregar uma qualidade, aí não sei. Pode ser que tenha alguma complicação. Torre 1, torre 8, né? Não adianta. Então dama E5 teria que ser uma jogada. Mas eu acho que um lance como dama. Acho que eu tenho uma qualidade a mais, né? Posso até entregar esse peão. Opa. Que eu voltei, vamos voltar lá rapidinho.
Então aqui eu estava analisando cavalo F5, torre for, peão for e dama E5, né? E aqui eu acho que dama H6 parece boa. Porque se dama E6 cheque, eu dama E6, né? Estou bem sólido aqui, com qualidade a mais. Então, o cavalo F5 me parece um lance que faz mais sentido que cavalo C8, né? Enfim, mas no dia eu joguei cavalo C8, cavalo A4 e cavalo D6, né? Cavalo A4 tem que vir para C5, né? Não tem dúvida disso. Em um lance como B6, pode ser um pouco perigoso umas entradas com dama A6. Pode ter algum perigo isso no peão de C6, na casa B7, tem que cuidar, não sei, eu não quis, achei que não precisava evitar o cavalo C5 e simplesmente voltei o rei, né? Simplesmente voltei o rei aí e tem uma posição sólida, né? Aí aqui ele jogou B3. Ele tem que jogar esse B3 porque em realidade ele já tem alguns probleminhas aqui, né? Meu adversário começa a ter alguns probleminhas porque eu estou ameaçando o cavalo C4 e a torre não tem casa, né? E3 não dá, estou capturando, né? Então ele tem que começar a cuidar desse tipo de situação, né? Então B3 para evitar o cavalo C4 e eu B6, né? Ataquei, né? Eu joguei B6 e ele jogou cavalo e eu tirei, né? No fim esse cavalo em A6 não ficou muito... Acho que cavalo D3 poderia ser um pouquinho melhor. Cavalo D3. Mas igual também tem cavalo B5 que ataca dois peões, né? Veja como esse cavalo em D6, como ele criou problema, hein? Como ele criou problema. E tem que ver se esse cavalo A4 aqui foi forte, hein? Eu particularmente não tô assim aprovando ele muito, não. Talvez uma jogada como dama D2, assim, porque primeiro que você dá espaço para a torre voltar, qualquer problema, né? E segundo porque você, bem ou mal, você atacou o peão de G5. Então é uma jogada que para mim tem um pouco de sentido. Faz sentido para mim esse lance. E esse cavalo em C3 é importante porque ele controla E4, né? Que é uma das casas que o cavalo em D6 pode vir. E a casa de C4 a gente controla com B3, né? Então me parece bem típico. E aqui o branco pode jogar torre F1, F4 e F5 e seguir atacando, por exemplo, né? Claro, o cavalo em D6 vai ter que preparar um pouquinho mais esse F5. Ou se não capturar aqui mesmo, né? Torre F1, captura e tenta passar H, né? São ideias, né? Então esse cavalo A4 aqui eu tenho, não sei, é um lance que eu não tô assim gostando muito. Que é um lance que piora, eu tenho a impressão que o cavalo está melhor em C3 do que em A4, né? Então, não sei, não gostei desse cavalo A4, que achei desnecessário. Aí rei e aí B3, né? Ou seja, então aqui já começa a ter os probleminhas que a torre, se um cavalo entrar aqui e jogar F6, a torre caiu, né? Claro que ainda não é tão fácil, mas eu joguei B6. Eu preferiria centralizar o cavalo. Mas meu adversário deu cheque e eu joguei rei, né? Aí A4. Uma jogada um pouco estranha esse A4. Não sei se ele quer jogar A5. Talvez ele queira jogar A5. O plano dele talvez seja voltar o cavalo e jogar um dama A6, assim. Mas aí eu posso jogar A5 e expulso o cavalo. Então ele quer jogar A5 primeiro. Porque se eu comer eu já dobro os peões da casa C5. E se não ele volta o cavalo para B4. Parece uma ideia interessante, né? Então aqui eu joguei cavalo E4. Porque ameacei duplo. E ele voltou. Porque o duplo ainda não funciona porque tem o cheque, né? Só que depois de A5, ele tem que voltar o cavalo para A2, né? Para defender o duplo. Meu Deus. Olha como ele piorou. O cavalo que estava bem em C3
lá no começo da variante, agora está em A2, muito mal posicionado. Né? Então ele tentou ocupar um ponto de apoio que ele não tinha, né? Ele jogou mal com o cavalo. E eu joguei torre 8 e agora eu não sei como ele evita F6, né? Eu não sei mesmo como ele evita o F6. Ele jogou F3 e eu joguei F6, né? Aí ele capturou e eu ganhei uma qualidade nessa história, né? Bem simples, né? Então, só para entender aqui o que aconteceu, essa aqui é a posição chave, né? Que ele começa a jogar mal, né? Ele começa a jogar mal a partir desse momento. Claro, não viu torre por E6 também, né? Mas acho que aqui eu pensaria, como eu disse já, numa jogada como dama D2, para a torre voltar, não ter os probleminhas, e depois eu vou tentar jogar torre F1 e F4. Esse é o plano que eu vejo. Né? Vou jogar um B3 também, para não ter um cavalo C4. Então eu vou fazer algo mais ou menos nesse planinho aqui. Né? Vou tentar jogar algo mais ou menos nesse esquema. Né? Bom, meu adversário jogou cavalo A4, então ele piorou muito o cavalo, né? O cavalo, depois de algumas manobras, o cavalo foi lá para 2, né? Essa é uma ideia interessante, porque ele quis tentar dominar com o cavalo um ponto de apoio que ele ainda não tem o controle. Então o cavalo vai sendo expulso, cada vez mais expulso e até acabar mal posicionado, né? E aqui eles depois de A4 eu acho que ele já está meio ferrado, honestamente. Aqui eu já acho que ele não tem mais tempo para defender, né? Para tirar a torre. Né? Então parece que o erro foi mais ou menos por aí, né? Talvez aqui devesse ter voltado simplesmente. E aí este, né? E aí se cavalo E4, F3. Que agora não está chegando F6, né? Então talvez essa variante, talvez nessa posição A4 tenha interrogado. Claro, todo o plano do branco de vir com esse cavalo para 6 já foi meio estranho, mas o lance que interrogou mesmo foi A4, que aí me deu o tempo necessário para ganhar qualidade aqui com F6, né? E com a qualidade por um peão, né, eu tenho que lembrar que eu não tô ganho ainda, né? Eu tenho que seguir com muita seriedade essa partida, até porque meu rei não está totalmente seguro. E as torres só valem mais que um cavalo quando elas têm colunas abertas. Se não tem colunas abertas, não adianta ter a torre, o cavalo vai até ter mais chance, né? O legal é que esse cavalo também não tem nenhum ponto de apoio claro, então isso me ajuda, né? Então eu joguei F5, porque eu quero tentar abrir coluna aí de tudo que é jeito, né? Um lance assim seria terrível, né, para o meu adversário, né? Já abre a coluna E aqui, minhas torres já dobram, entram na segunda e quem começa a atacar sou eu, né? Então ele jogou cavalo C3 tentando manter a posição, né? Um lance bem interessante, porque o F5 criou um buraco aqui em E5, então ele pode tentar vir dominar esse cavalo, ainda dominar essa casa. Ainda não está tão fácil, mas é uma ideia, né? Eu joguei G4, que eu preciso trocar algum peão aí de algum jeito para trocar alguma coluna, né? Para abrir uma coluna. Então minha ideia é trocar peões aí para que as minhas torres entrem em jogo, né? E o meu adversário aqui capturou e eu capturei de torre, ou seja, uma torre começou a brincar, né? Então, torre 1 e dama. Ah, aqui ele pendurou um peão. Porque tá atacando o cavalo, né? Esse aqui deve ter sido um erro grosseiro. Pendurou um peão aqui. Bastante estranho mesmo essa pendurada, né? Acho que ele não precisava pendurar esse peão, né? Meu adversário também, taticamente, falhou muito nessa partida, né? A gente percebe que ele até
coloca as peças em casas boas, colocou assim, tirando o cavalo aquela hora. Então que torre, dama, rei, né? Aí, bom, aí já comia E4 e aí aqui ele abandonou, né? E teria que abandonar mesmo, né? Eu lembro que eu ficava pensando aqui. Vamos tentar complicar um pouquinho minha vida, né? Não sei, talvez ao invés de cavalo C3, talvez um B4. Esse lance talvez incomode um pouquinho mais, né? Porque se eu captura, ele captura e ativa, né? Dama C4, vai ficar batendo aqui, né? Vai tentar um ataque contra o rei, né? Um ataque direto contra o rei, né? E se não captura, por exemplo, se joga G4 igual, aí captura e passamos a torre, né? E vamos tentar atacar esse rei aí com dama C4 depois. Tentar bater nesse peão, não sei. O contra-jogo do branco tem que ser... Pra mim, essa jogada B4 é o único, assim, a única possibilidade das brancas quererem alguma coisa nessa partida, né? Tem que chutar o balde meio rápido, assim. Até D5 talvez chute o balde um pouco, né? Aqui D5 como de E, né? D5 não dá. Como de E e não passa nada. Se eu como de C, ainda poderia ter alguma esperança aqui com dama B5, dando uns cheques, e o cavalo vindo para B5 depois, né? Mas, do jeito que foi, ele acabou se entregando aqui muito fácil, né? E aí aqui abandonou, porque eu vou trocar as torres, e aí acaba todo o contra-jogo, né? O cavalo está cravado, eu só vou avançar o peão de E até coroar, né? Esse é o plano para ganhar, né? Avança, 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 até o fim, né? Então, essa foi a partida, né? Então, só para fazer um resumo aqui geral. Resumo geral, mais uma francesa que eu acho que eu não avaliei bem a posição, né? Mais uma vez, acho que eu poderia ter jogado melhor a abertura, né? Não fiquei satisfeito. Achei esse bispo E7 uma jogada bem... Não gostei da posição resultante. Acho que bispo C3 é a jogada. Talvez aqui um C5 fosse um pouquinho mais otimista. Talvez C5, né? Mas do modo que eu joguei, cavalo E7 interroga duas, porque aqui eu tô perdido. Torre E6 me ganhou. E aqui, depois disso, eu fiquei sólido. Acho que joguei bem. A manobrinha do cavalo foi boa. Consegui ganhar uma qualidade e aí ganhei sem maiores problemas. Então foi isso, pessoal. Essa foi a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e qualquer coisa me procurem aí no Facebook, no WhatsApp e estamos falando, né? Devo gravar mais alguns vídeos até o dia 20 e depois só aí no meio de fevereiro, né? Beleza? Então, boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.